Olá, seja bem-vindo a essa aula. Hoje eu vou estar conversando com você sobre um assunto que é talvez a maior dificuldade de quem trabalha com equipamentos de ultrassom, com quem já fez o download do meu e-book e até dos alunos do meu treinamento. Como localizar os recursos de ajuste, os recursos de melhoria de imagem. Então, mesmo a gente tendo tutoriais no treinamento fechado, esse material ele pode vir ajudar com a questão do raciocínio, da localização, porque nem sempre você vai estar trabalhando no mesmo equipamento. É importante você saber, não só no seu equipamento, mas ter um pouco da lógica de funcionamento. Hoje eu vou abordar um pouco mais a fundo esse assunto, então a gente tem aqui os recursos de modo B, os recursos de Color, Doppler, os recursos de Doppler pulsado e modo M. Certo? Esses são os modos de imagem, então através de cada botão desse você vai ativar ou desativar os modos de imagem, certo? E você vai girar para a esquerda ou para a direita esses botões para aumentar ou diminuir o ganho total, certo? Então é uma função básica quando você tem esse modelo de equipamento. Esses são recursos básicos, mas que você já vai localizar essa lógica de funcionamento, certo? Sempre girando os botões para ativar e desativar os recursos. Aqui a gente tem um outro modelo totalmente diferente, tá? Então eu vou abordar com vocês modelos diferentes para vocês entenderem. Muitas vezes, quando você tem um equipamento portátil, esse equipamento ele pode ser mais condensado, porque o equipamento portátil, ele condensa o que você teria num equipamento fixo, um equipamento maior, você vai condensar essas funções em botões específicos. Aqui, por exemplo, a gente não tem aquele botão de girar para cada modo de imagem. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui os modos de imagem, esse é o botão que vai aumentar ou diminuir o ganho, tudo bem? E aqui a gente vai ter os modos de imagem, o modo M, o Doppler pulsado, Doppler contínuo, Color Doppler em volta do botão. Esse botão central, ele vai controlar a função do ganho para cada modo de imagem que estiver ativo. Então é importante que você tenha esse raciocínio, esse conceito em mente. Então às vezes você também tem outros modelos que você tem parte dos recursos na esquerda e parte dos recursos na direita. Então a gente também tem esse padrão. Na nossa área de aluno a gente tem tutoriais que explicam, por exemplo, como esse caso. O caso, por exemplo, do Z5 da Mindray, que tem dividido, Color, modo B de um lado e os recursos de Doppler do outro lado do equipamento. Então, o portátil geralmente ele condensa esses recursos. Outro recurso básico, você vai geralmente ter um botão para profundidade para o zoom, ele geralmente está condensado em um botão apenas, certo? Então, você vai procurar o botão que está condensado, a profundidade e o zoom, principalmente quando você está começando a trabalhar num equipamento que você nunca viu antes. Então, procure também esse botão. Então aqui eu estou transmitindo conceitos importantes e básicos, mas que são importantíssimos. Os parâmetros de ajuste. Como que você vai localizar os parâmetros de ajuste? Você vai localizar, se você tem um equipamento de tela de touchscreen, você vai logo olhar para a tela de touchscreen e muito do que você precisa está na tela de touchscreen. Principalmente os recursos como foco, faixa dinâmica, frequência, muitas vezes a harmônica. Nesse caso, a harmônica CHI, ela está no painel, tá? Ela está no painel desse equipamento. Mas você vai ter os recursos também na tela de toque. Você tem muitas opções na tela de toque. Então, sempre, você vai ler cada botão. O primeiro botão, ele vai ser correspondente a esse primeiro recurso. O segundo botão, ao segundo recurso. E assim sucessivamente. Então, isso vai se repetindo independente do modelo que você tem. Eu recentemente tive contato com diferentes modelos de equipamentos, certo? Então eu tive contato com modelos que eu não tinha tido contato antes. Eu tive que estudar o manual e criar tutoriais para os meus treinamentos. E o que aconteceu? Eu percebi que é muito claro que esse padrão se repete. Tenha o hábito sempre de olhar para a tela de toque. Nesse equipamento aqui, a seleção do transdutor é tudo feito na tela de toque. Você também tem as opções de visualizar e tocar na tela para fazer as seleções do que você precisa, tudo bem? Então isso é padronizado. E quando você tem um botãozinho do lado, como é esse caso aqui, o que vai acontecer? Esse menu que você vai estar trabalhando aqui,
certo? Nessas funções aqui, ele vai mudar. Então, quando você tem esse botão, que você tem a opção de subir e descer, você vai estar andando como se fosse dentro de um submenu. E as opções que você tem na tela vão mudando, tá? Então, essas opções aqui que tem na tela, essas teclas correspondentes aqui na tela, elas vão mudando quando você usa esse botão principal. Tudo bem? Então, ande com esses botões laterais e tenha o hábito de olhar para esses padrões aqui, esses botões correspondentes. Nesse caso desse equipamento são 5 botões, mas você pode ter equipamentos com 6, com 4, enfim. Geralmente são 5 ou 6 e eles são sempre correspondentes. O primeiro, o primeiro ajuste, o segundo ajuste, o terceiro ajuste. E assim a gente vai ter sucessivamente os botões correspondentes aqui, o quinto, no quinto ajuste, certo? Então sempre vai ser dessa forma. Tá, Karina, eu tenho equipamento portátil agora, né? Meu equipamento não tem esses botões da tecla correspondente. Muitos portáteis ainda têm, né, o padrão da tecla correspondente, mas se você tem um equipamento que tem só um menu, né, o equipamento portátil muitas vezes ele condensa muito os dados. Então você vai ter um botão central, tá? Esse aqui é o Mindray Z5. Então você tem esse botão central e você vai, através desse único botão, andar com as funções aqui no painel, certo? Então você vai ter a opção de andar dentro dessas funções com esse botão aqui. Então você vai girar para andar dentro das funções desse menu e você vai apertar para selecionar. Então você vai ter um botão que você ativa esse menu na tela, depois você vai ter, né, esse botão aqui que ele vai andar dentro dos recursos, certo? Passo a passo cada recurso. Quando você quiser ativar, você vai apertar esse botão principal e ainda vai girar para mudar a gradação, vai trabalhar com ele alterando a gradação, certo? Então a questão é você olhar para a tela, né, ter o hábito de olhar para a tela de touchscreen, que ela tem muitas informações. Aqui a gente tem mais um modelo, e ir localizando passo a passo cada recurso, porque assim, às vezes em alguns modelos você tem até diferenças das posições dos recursos, dependendo da versão ou até da configuração que foi feita. Então não adianta só eu produzir um tutorial e explicar. O tutorial é legal, é bacana, eu consigo explicar alguns detalhes a mais que são específicos de fornecedores, porém não é isso, não é localizar, decorar a localização que vai fazer com que você consiga ter mais independência. O que vai fazer você ter mais independência é você aplicar os conceitos que eu ensino e localizar eles, e olhar e procurar e falar, não, a gente tem as teclas correspondentes no painel, a gente tem a tela de toque, eu posso, por exemplo, nesse caso aqui, acessar uma série de funções na tela de touchscreen, ou então o ganho está localizado aqui. Então você conseguir ter esse raciocínio de uma forma mais independente, que é o raciocínio que eu tenho hoje em dia, depois de trabalhar com diversos modelos diferentes de equipamentos de ultrassom, dando treinamentos, né? Eu consegui desenvolver esse raciocínio e não é algo tão complexo, tão difícil. Então, através dessa lógica de funcionamento, eu espero que você consiga colocar em prática tanto os conceitos que eu abordo no meu e-book, quanto os conceitos que eu abordo nos meus treinamentos também, tá bom? Então, era esse o objetivo desse vídeo. Se você está assistindo no YouTube, não acompanha o meu canal, assina aqui o meu canal do YouTube, certo? E a gente se encontra aí nos nossos próximos vídeos. Até a próxima!